A paz esteja convosco. Crê no teu coração e recebe, em nome do Senhor Jesus. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração para você ouvir a palavra de Deus. Ouve essa mensagem, essa palavra do começo ao fim. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus, ele falou e está falando. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste a minha lei. Inclina os teus ouvidos e ouve a palavra de Deus. Se inscreva nesse canal, no canal do pastor Olavo Neves, e seja abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na sua vida. Eu agradeço a todos que já estão inscritos. Graças ao Todo-Poderoso Deus. Todos que estão inscritos nesse canal, seja abençoado em nome de Jesus. Estou orando, estou jejuando e pedindo para Deus a misericórdia dele a favor da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações desse canal, as atualizações desse canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Aqui em Isaías 43, a partir do versículo 22. Inclina os teus ouvidos e ouve a palavra. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó. E de mim te cansaste, ó Israel. Deus aqui está fazendo uma reclamação. Jacó e Israel é o mesmo, é o povo de Deus. Não tem invocado o Senhor, não tem chamado Deus. E tem cansado. Mas quem é que não cansa? Todos cansam. Quem é que não cansa? Se o próprio Deus cansa, está escrito na mensagem, na palavra. Todos cansam. Você não pode parar, você não pode desistir. Chama Deus. Chama Deus para ir adiante de você, nas lutas, nas pelejas. Invoca a Deus porque Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Não aceita a prostração, não aceita a humilhação. Aqui Deus está fazendo uma reclamação. Você também pode fazer uma reclamação diante de Deus da situação que você está enfrentando. Não é cobrar a Deus, não. Não cobra a Deus, não. Porque Deus não deve nada para você e para ninguém. E Deus também ele não é obrigado a abençoar você e ninguém. Ele não é obrigado a me abençoar. Deus ele faz segundo a infinita misericórdia dele. Mas ele quer que você também faz a sua reclamação. Que você entra na presença dele e apresenta a Deus as suas razões. Mas é necessário você estar na presença dele, é necessário você estar na razão. Você não pode perder a razão. Você não pode perder o teu direito. E Deus espera isso de você. Deus fala, contudo não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus ele não se agrada de nada disso. Porque você não tem nada para dar para Deus. Tudo que você tem, que diz que é seu, é de Deus, pertence a Ele. O que temos para agradar a Deus? Para agradar a Ele, para dar prazer a Ele? Só a obediência, a fé. Ele quer que ouve Ele, crê nele e obedece a Ele. Isso dá prazer a Deus. Que sejam obedientes. Que sejam santos como o Senhor é santo. Que obedeça a Ele. O sacrifício que Deus quer que você faça é obediência, obedecer. Não sair da presença dEle, não desistir, invocar Ele, apresentar para Ele as tuas razões, fazer a sua reclamação diante de Deus. Você não pode murmurar, e você também não pode fazer reclamação para uma pessoa ou numa pessoa que não vai te ajudar, que não pode te ajudar. Você tem que reclamar, fazer a tua reclamação com aquela pessoa que pode te ajudar. É como se está acontecendo um problema entre você e teu vizinho, e o teu vizinho não sabe.
está complicando a sua vida ali, está dando trabalho a você e ele não sabe. Aí você tem que ir na casa dele ou chamar ele ali num canto e falar com ele, fazer a sua reclamação. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com providência e vai resolver aquela situação. Mas se você não reclamar, vai ficar sempre daquele jeito. E você vai ficar murmurando, que Deus não se agrada disso. E muitas vezes procurando resolver a situação com outras pessoas, falando daquele problema para outras pessoas. Você tem que chegar diretamente na pessoa. Você tem que chegar diretamente na pessoa e falar para a pessoa o que realmente está acontecendo. É assim que resolve a vida, é assim que resolve as coisas. Ficar falando para um e para outro não vai resolver. Resolve quando você fala para a pessoa certa. Você chega na pessoa certa e fala. Chega diante de Deus e fala como está a sua vida. Como está o seu casamento. Como está a sua saúde. Como é que está a sua casa. Como é que estão os seus caminhos. Como é que você está. Chega diante de Deus e fala. Faz a sua reclamação diante de Deus. Deus aceita isso e Deus se agrada disso. Porque se você reclama diante de Deus, é porque Deus está vendo que você crê que Ele pode resolver a situação. Ele pode resolver essa situação. Você não pode murmurar. Você não pode atribuir a Deus os teus fracassos. Você não pode cobrar de Deus, achando que Deus é obrigado a te abençoar. Ele não é obrigado. Segundo a infinita misericórdia dele, Ele te abençoa. Se você entrar diante da presença dele e falar para ele o que está realmente acontecendo. Você não tem nada para dar para ele. Nós não temos nada para dar para ele. Nós temos dado para Deus trabalho por conta dos nossos erros, pecados. É isso que nós temos dado para Deus. Trabalho. Deus tem cansado. Está escrito aí. Deus tem cansado por conta dos nossos erros, nossos pecados. Mesmo depois que Jesus veio, entregou a vida por nós, morreu por nós. Ainda assim, nós damos trabalho a Deus. Por conta dos nossos erros, pecados, iniquidades, transgredimos as leis de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Coisas que Deus não espera do povo dele. Coisa que Deus não quer do povo dele. Que é a transgressão, o pecado. Deus, ele não dá trabalho para nós. Deus, quando ele quer nos abençoar para o nosso próprio bem, ele chega até a nos aborrecer, mas é para o nosso próprio bem. Ele pode até nos levar para o deserto. Ele até nos leva para o deserto para poder falar no nosso coração, como está escrito na Bíblia. Para poder nos ensinar. Não tem uma escola melhor do que o deserto. Não tem uma escola melhor do que o deserto. E ninguém quer ir para o deserto. A escola, ou melhor, o deserto é uma escola verdadeira, que você aprende a viver, a ter vida realmente. Realmente. Aqui no versículo 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Olha Deus falando. Ele está falando, eu mesmo. Ele está falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Ele está falando. É Ele mesmo quem apaga as nossas transgressões por amor dEle. Por amor dEle. Ele não é obrigado a fazer isso, mas Ele faz por amor dEle, pois Ele tem zelo no nome dEle. Ele tem zelo na obra dEle. Ele tem zelo naquelas pessoas que dispõem em servi-lo, em obedecer. E Ele apaga as nossas transgressões, usando o sangue do Filho dEle, que foi derramado na cruz do Calvário. Apagando todas as nossas transgressões. E dos nossos pecados, já não lembram mais. Ele já não lembra mais. Apaga da memória. Inclina os teus ouvidos e ouve atentamente. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. E dos teus pecados não me lembro. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Tem vida reta com Deus. Seja correto, seja justo, seja um santo, seja obediente à palavra de Deus. E apresenta a Deus as tuas razões, a tua queixa. Apresenta a Deus, reclama, pode reclamar da situação que você está enfrentando. Só não murmura, só não atribui a Deus, os teus fracassos, as tuas derrotas, as tuas perdas, não atribui a Deus. Mas Deus, Ele aceita a tua reclamação.
e Ele perdoa todos os teus pecados. E entra na presença de Deus em santidade, com as mãos limpas, e apresenta para Ele as tuas razões, como está escrito aí no versículo 26. Desperta a minha memória, Deus está falando. Desperta a minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Olha só. Para que possa justificar-te. Olha o que Deus está falando. Ele está falando, desperta a minha memória. Faz eu lembrar. Faz como Ezequias fez. Ezequias estava no palácio dele, na casa dele, e Deus enviou Isaías na casa de Ezequias, o rei Ezequias, que estava doente, enfermo, estava numa cama. E esse homem era correto, esse homem andava no caminho do Senhor, esse homem fez o que era reto diante do Senhor. E ele estava sofrendo, estava vegetando em cima de uma cama. E Deus mandou Isaías lá na casa dele, de Ezequiel, falar, olha, o Senhor mandou vir aqui e pedir para você colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ali ele foi embora. E Ezequias virou a cara, virou o rosto para a parede e começou a chorar e orar. Orou o Senhor e chorou muitíssimo. Ele fez a reclamação dele diante de Deus. Ele entrou na presença de Deus. Ele era um homem reto, correto. E ele falou que ele andava em integridade, em retidão, era obediente ao Senhor. Ele entrou na presença de Deus e fez a sua reclamação. Apresentou a Deus as razões dele. Ele justificou ali. E Deus justificou ele. Isaías ainda não tinha saído da cidade. E Deus mandou Isaías voltar na casa do rei novamente. Volta lá e fala para ele que ele vai viver. Ele vai viver. Se Ezequias ficasse calado, não ia ter a resposta de Deus. Se você está enfrentando um problema, você fica calada, você não apresenta para Deus as tuas razões, não chega diante do reto juiz e faz a sua reclamação, como é que ele vai agir na sua vida? Desperta a memória de Deus. Você que está na presença de Deus, você que anda nos caminhos do Senhor, você que é fiel a Deus, você que é obediente a Deus, mas a tua vida não anda, a tua vida está parada, você está sofrendo, entra na presença de Deus e apresenta a Ele as tuas razões, faz a Deus, diante de Deus, as tuas reclamações. Não é cobrar de Deus, não é exigir de Deus, não é atribuir a Deus, não, mas é fazer a sua reclamação junto daquela pessoa que pode te ajudar, porque Deus ele pode te ajudar e Ele vai te ajudar. Mas se você ficar calado, você vai morrer calado. Se você ficar calado, se você não entrar diante da presença de Deus e servir esse Deus tão grande, tão poderoso e viver uma vida de sofrimento, não é o que Deus quer, sendo que Ele já deu o Filho dele para sofrer no teu lugar, cravado na cruz. E muitos estão sofrendo porque não tomam essa atitude, não entra na presença de Deus e fala, Deus, o Senhor deu a vida do teu filho para morrer no meu lugar. E eu tenho andado no teu caminho, Senhor. Eu tenho ouvido a tua palavra, eu tenho me esforçado em colocar em prática a tua palavra. Mas olha como é que está a minha vida. Olha como é que está essa situação. Tem misericórdia de mim, Senhor. Faz a tua reclamação diante de Deus. Você não pode murmurar. Não murmura. E nem fica reclamando aí para pessoas que não podem te ajudar. Porque isso não agrada a Deus. Murmurar e sair por aí falando com pessoas que não podem te ajudar. Fala com aquele que pode te ajudar. Fala com aquele que pode te ajudar. Faz a tua reclamação diante daquele que pode te ajudar. Se justifica diante dessas pessoas. Ou dessa pessoa. Se justifica diante dessa pessoa, perdão. Deus, ele pode te ajudar. Deus, ele vai te auxiliar. Agora, se você ficar calado, tem gente que está doente, só fala de doença. Só fala de doença, só dando força para a doença. Tem o espírito maldito da diabetes e fica só falando de diabetes. Tem o espírito do câncer e só fica falando do câncer, da doença. Você está dando força para essa doença maligna. Você está dando força para ela, você está fortalecendo essa doença. Repreenda esse mal. E chega diante de Deus. Chega diante de Deus e fala para Deus o que você está passando. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Seja ela espiritual, sentimental, conjugal, financeira, na saúde, dentro da sua casa, na tua família, nos teus caminhos, no teu trabalho, em qualquer área da sua vida. Entra na presença de Deus e faz a sua reclamação. Você só não pode perder a tua razão.
Você só não pode viver uma vida torta, errada e querer se justificar diante de Deus. Porque ninguém engana Deus. Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Mas ele quer que desperta a memória dele. Fala a verdade para Deus. Fala para Deus a verdade, o que realmente está acontecendo, o que realmente aconteceu. Deus, ele age com a verdade. Fala para Deus como é que está a sua casa. Fala para Deus como é que está a sua vida financeira. Sua saúde, seu casamento, sua família, sua casa, como é que está. Fala para Deus. E fala para Ele, Deus, eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito isso. Entra com providência, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Deus vai entrar com providência. Ele está falando isso para mim. Ele está falando isso para você. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição, e Israel ao opróbrio, por conta do pecado, por conta do erro, porque não entra na presença de Deus, não apresenta a Deus as suas razões, do reto juiz. Deus, ele vai te abençoar, Deus, ele vai mudar a sua história, a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Ouve atentamente essa mensagem e apresenta para Deus as tuas razões. Apresenta para Deus as tuas razões. E Deus, ele vai te ouvir. Pode ter certeza disso. Nunca reclama diante de uma pessoa que não pode te ajudar. Nunca reclama diante de uma pessoa que não pode te ajudar, porque senão Deus vai ver como murmuração. Murmuração Deus não aceita, reclamação Deus aceita, mas murmuração não. E você reclama diante de uma pessoa que pode te ajudar. Deus, ele pode te ajudar, e Deus, ele vai te ajudar. Se tem uma pessoa ali, um amigo, uma amiga, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho, alguma pessoa que ele pode te ajudar, você pode fazer essa reclamação. Até mesmo aquela pessoa que está causando dano na sua vida, e ela não sabe, você chega diante dela e fala para ela o que ela está causando, para ela poder cair em si e ela tomar uma atitude para não acontecer mais o que está acontecendo. Só essa pessoa ela pode resolver. Em nome do Senhor Jesus, ouve atentamente. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Apresenta a Deus as tuas razões. Apresenta a Deus diante de Deus as tuas razões. Apresenta a Ele. Entra na presença dEle, apresenta a Ele. Fala para Ele como que está a sua vida. Como é que está a sua casa, a sua família. Faz a sua reclamação. Deus aceita a reclamação. Vamos dizer que a tua conta de água vem muito alta. Muito alta. O que é que você faz? Você não vai lá na companhia lá de água, onde fornece água ali, ou melhor, aonde você... No escritório, aqui na Bahia é Embasa. Eu vou lá na Embasa reclamar porque a conta veio muito alta. Não é isso que eu tenho que fazer? Não é isso que você tem que fazer? Eu não vou sair por aí falando para as pessoas, minha conta veio alta. Não vai resolver. Vai resolver se eu for lá na Embasa, lá dentro, e chego lá e falo. Eu vou lá na Eletropaulo. Eu vou lá na Eletropaulo, lá em São Paulo. Eu vou lá reclamar da conta de luz. Vai resolver. Vai resolver. Mas se eu ficar falando para um e para outro, não vai resolver. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar para Deus. Eu tenho que chegar diante daquela pessoa que pode me ajudar. Que pode resolver essa situação. Senão eu vou ficar calado. E eu sei que Deus pode resolver, então Ele vai resolver. Eu vou fazer a minha reclamação diante de Deus. Eu vou falar para Deus tudo o que estão fazendo comigo. Eu vou falar para Ele. Eu vou falar para Ele como é que está a minha vida. Eu tenho andado no caminho dEle. Eu tenho andado na presença dEle, ando de cabeça erguida. Eu não devo para homem nenhum na face da terra. Eu entro diante da presença de Deus e faço a minha reclamação. E Deus inclina os ouvidos e logo eu vejo a resposta de Deus. É necessário andar no caminho de Deus. Nunca perca a tua razão. Nunca perca o teu direito. Você fazendo bem ou fazendo mal, as pessoas vão falar mal de você. Entra aqui e sai aqui. O que importa é você não dever para ninguém. Andar de cabeça erguida. Faz para agradar a Deus e Deus ele vai te justificar. Deus abençoe em nome de Jesus. Que aonde chegar essa mensagem, chega o poder de Deus. Compartilhe essa mensagem
E não se esqueça, se inscreva neste canal, no canal do pastor Olavo Neves, e seja abençoado. Estou orando, estou jejuando a favor da sua vida. Graças a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Louvado seja o Senhor.